O Corinthians deu um calote no Cuiabá. O clube contratou o Ranieri no início do ano, acordando pagar 4 parcelas pelo jogador. E por não ter cumprido o combinado, atrasando a segunda parcela do acordo, o presidente do clube mato-grossense entrou na justiça para processar o Corinthians e cobra, além do valor devido, uma multa de 30%. E mais do que isso, tá? O presidente Cristiano Dresch levantou um debate importante sobre essa prática no Brasil que vem gerando muita polêmica e pode acabar queimando ainda mais o Corinthians no mercado da bola. O Ranieri era até pouco tempo um dos principais jogadores do timão e vem sendo importante ainda para o clube, mas pode acabar se tornando um verdadeiro cavalo de Troia para o clube do Parque São Jorge. Mas você sabe por que é que de fato isso está acontecendo? Quais são as consequências que isso vai ter para o Corinthians? Bom, fica tranquilo que eu vou te explicar tudo isso e quero levantar esse debate com você no vídeo de hoje. Mas antes, se você não é inscrito aqui no canal, quero te pedir uma gentileza. Se inscreve aqui agora para apoiar o nosso trabalho e assim você também recebe mais vídeos como esse. Se você não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa do canal Futeflix e aqui todos os dias a gente traz para vocês as principais histórias, curiosidades e notícias de futebol para você ficar ligado em tudo que acontece no mundo da bola. Ó, se você quiser me acompanhar nas outras redes sociais, eu tô lá também, tá? Tem no Instagram, TikTok, no Facebook, em todas as outras redes sociais, a gente tá por lá, tem o link aqui na descrição desse vídeo para você me encontrar e também tem o link do nosso grupo do WhatsApp. Se você gosta de participar de uma resenha, de dar umas risadas, cola lá com a gente, o link tá na descrição do grupo, entra lá que eu tenho certeza que você vai curtir. Acabou gracinha na nossa casa, irmão. Quem manda é o Corinthians, velho. Isso aí, vamos. Quem manda é nós, irmão. Aí, uma bola, tá com os caras sem a bola, irmão. Mata, faz falta. Mata a jogada, acaba com o gracinha dos caras, irmão. Os caras não respiram aqui dentro. Foi esse tipo de declaração do Ranieri que acabou pesando demais para o jogador cair nas graças do torcedor corintiano. Saber o que é Corinthians. Entre tantos tiros na água e contratações equivocadas, a contratação do volante pelo Corinthians foi definitivamente um grande acerto da diretoria. É claro que o Ranieri não é uma unanimidade. Primeiro porque toda unanimidade é burra e a torcida do Corinthians pode até ser maluca. Eles mesmos se intitulam bando de loucos, mas burro a torcida do Corinthians não é. Há quem no meio de milhões desses torcedores do Corinthians ache que o Ranieri tem muitos fundamentos para melhorar. E cara, eu concordo muito com isso. Afinal, ele é um jogador que tá jogando no futebol brasileiro, ele não é um craque do Real Madrid. O Ranieri tem 27 anos, passou quase que a carreira inteira em clubes menores. Revelado pelo Ferroviária em 2016, ele jogou pelo Taubaté, Penapolense, Portuguesa, Jacupiense, Botafogo de São Paulo e foi só em 2021 que ele teve uma guinada na carreira e passou então a defender clubes como Bahia, Avaí, Cuiabá, até que chegou ao Corinthians em 2024. Ele vinha jogando muito no Dourado e haviam mais clubes de olho no jogador, mas ele sabia que jogar no Corinthians é diferente. E o Timão, mesmo com dificuldades financeiras, com dificuldade de arrecadação, deu um jeito de contratar o Ranieri. Sabia que era uma peça importante para ter no clube. O Cuiabá não estava lá muito confiante que o Corinthians ia conseguir arcar com o compromisso financeiro e só aceitou liberar o jogador se constasse no contrato que se o Corinthians atrasasse o pagamento, haveria uma pesada multa de 30% do valor. O combinado seriam 4 parcelas, sendo a primeira a entrada de 800 mil euros efetuada em janeiro, a segunda parcela de 400 mil euros, essa que venceu no dia 1º de agosto e o Corinthians não pagou, e depois ainda viriam mais 2 parcelas, uma de 400 mil euros para pagar até o dia 30 de novembro e uma quarta parcela de 900 mil euros que venceria em julho de 2025. Pelo atraso, o Cuiabá cobra além do valor devido uma multa de 30% e todo o valor. São quase 11 milhões de reais que o Dourado quer receber imediatamente do Corinthians. E cara, você deve se lembrar que o Cuiabá inclusive dificultou o Corinthians no momento de registrar o jogador, porque só mandou a documentação depois que o Corinthians pagou a primeira parcela. E isso gerou ali um transtorno, porque o Corinthians não tinha o dinheiro, demorou para pagar, queria que o Cuiabá liberasse na confiança e o Dourado se negou, mas enfim, quando o Corinthians pagou, eles liberaram a documentação. E entre todos os clubes da Série A, você deve saber que o presidente do Cuiabá talvez seja o mais pá virada, vamos dizer assim. Ele realmente fala o que ele pensa. Você deve se lembrar da entrevista que ele deu sobre motivação dos jogadores. Eu acho que esse é um assunto interessante a gente falar aqui, chamado esse assunto motivação. Vamos pensar um pouquinho, meus amigos.
Qual que é uma pessoa que acorda 5 horas da manhã, pega um ônibus pra ficar no sol lá no CT do Cuiabá, lá, cortando grama? Esse cara tem motivação. Ele tem motivação. Agora vamos pensar esses atletas aqui. Que os caras ganham 100 mil, 50 mil, 200 mil, 300 mil, 400 mil, 500 mil por mês. É ridículo falar em motivação. Pra mim isso aí chama-se falta de vergonha na cara quem não tiver motivado. Falei, vamos mexer com outra coisa. Quem não tiver motivado em estar jogando numa arena de Copa do Mundo, num gramado que é um tapete contra o Atlético Mineiro, um time cheio de jogadores conhecidos, sendo transmitido para o mundo inteiro. Então, assim, eu acho que é falta de assumir a responsabilidade. Né? Tem gente que está com a barriga cheia aqui dentro do Cuiabá hoje, está satisfeito com a situação, ganha bem, bicho é bom, a estrutura do clube hoje é top. O campo que o Cuiabá tem é perfeito. No começo do ano, quando o Corinthians queria contratar o Ranielli, bom, ele era titular e peça fundamental no Cuiabá. E o presidente falou sobre isso numa entrevista para torcedores ali do Cuiabá. Se liga só. O Ranielli está muito próximo, né, de sair. Tem uma divergência entre os valores aí que nós queremos pagar para a Jacuipense e o que eles querem receber. Está dependendo disso, né? Nós não temos a gente, se não der certo o negócio, a gente vai ficar satisfeito de manter o Ranielli aqui, né? Mas ele já é um atleta de 27 anos. Jogar no Corinthians, eu acho que é um sonho para ele que está sendo realizado. O Ranielli, se vocês forem... o Ranielli é aquele jogador assim que eu vejo o torcedor falando, o melhor jogador da equipe, estão vendendo, mas quem conhecia o Ranielli antes do Cuiabá contratar? Pouca gente. Ele fez uma Série A muito boa no Avaí. Mas a gente teve a concorrência só do Curitiba, né? A concorrência do Cuiabá para comprar o Ranielli foi do Curitiba nos primeiros 4 meses do ano. Eu fiquei 4 meses negociando e insistindo e vindo atrás para conseguir contratar esse jogador. Então, assim, ele teve uma valorização muito grande dentro do clube. O Ranielli também é um desses exemplos que o sistema de jogar do Antônio melhorou muito, né, o atleta. Então, assim, está próximo, né, de acontecer essa negociação. Não está concretizada ainda, mas eu, se eu fosse apostar que sim, não apostaria que ele deve sair, sim. Por fim, a negociação entre Corinthians e Cuiabá aconteceu, fecharam um acordo, o Ranielli chegou no Corinthians e não foi fácil para ele logo de cara garantir o seu espaço no clube. Você deve se lembrar que ele teve cobranças que foram bem duras, desproporcionais no começo da sua passagem pelo Timão, e com o tamanho e como as coisas acontecem no Corinthians, aquela declaração do Mano Menezes podia ter colocado um ponto final da carreira do jogador no Corinthians. Para ficar queimado com a torcida, cara, era 2 palitos. Uma cobrança do Ranielli porque ele tentou chutar uma bola no gol, acho que estava lá em Cuiabá, tentou chutar, não dá, né? Estamos no Corinthians. A gente já está acostumado também com as repercussões da rede social, né? Você fala em Cuiabá, a pessoa escreve no Cuiabá e aí cria uma crise, tenta criar uma crise no clube, então era em Cuiabá, não era no Cuiabá, tá? Estava se referindo a um chute de longa distância, então, você chutou lá de Cuiabá. Esse foi o termo que eu usei com o Ranielli. Talvez te referisse aí uma cobrança do Ranielli porque ele tentou chutar uma bola no gol, acho que estava lá em Cuiabá, tentou chutar, não dá, né? Estamos no Corinthians. Eu acredito que poderia não ter ficado do tamanho que ficou, pelo momento que ele falou, né? Por ter falado numa coletiva. Se ele me cobra daquela maneira no vestiário, e tanto que quando ele falou dentro de campo ali, eu falei, não, tá certo, porque realmente o chute foi ruim. Mas acho que ficou do tamanho que ficou pelo momento que ele falou, pelo local que ele falou, e aí quando cai na imprensa tudo cresce muito. E quando é para se criar polêmica e se trata de Corinthians, então tudo fica muito maior do que realmente é. Mas aquilo ali não gerou atrito nenhum, não gerou desgaste nenhum entre eu e ele. A gente sempre se respeitou e eu agradeço muito por tudo que o Mano fez comigo aqui no período que eu passei com ele. É um treinador que eu respeito muito, super campeão pelo clube. Mas a discussão não é sobre isso, não é essa. Eu sei que você sabe a importância do Ranielli no Corinthians. Eu só queria colocar todo mundo no mesmo ponto. A par de saber que foi difícil pra ele chegar, um cara que lutou pra estar no Corinthians, que representa o Corinthians, que é importante pro clube, mas que também era importante pro Cuiabá.
O Ranieri agora é jogador do Corinthians e é importante pro Timão. Timão que inclusive tá na 17ª colocação do Campeonato Brasileiro, o primeiro na zona de rebaixamento com 21 pontos. 4 pontos à frente do Cuiabá. É verdade que o time de Mato Grosso tem 2 jogos a menos que o Corinthians e é vice-lanterna do Brasileirão. O Corinthians e o Cuiabá vão lutar ponto a ponto para deixar a zona de rebaixamento, para conseguirem permanecer na Série A. E o atraso no pagamento do Ranieri revoltou o presidente do clube. Isso porque ele tem muita razão, velho. O presidente deu uma declaração que faz a gente pensar sobre o quanto é justo esse tipo de atraso no pagamento, esse tipo de calote quase que premeditado. No sistema que existe no futebol brasileiro, não tem regulação de compra e venda de atletas, pagamento de salários, o famoso fair play financeiro. O Cuiabá e o Corinthians estão próximos na tabela do Brasileirão e o Corinthians está usando um jogador que era titular do Cuiabá. Nós não temos o atleta e nem o dinheiro. Essa prática precisa mudar urgentemente. E velho, por mais que você seja corintiano, como é que você vai tirar a razão do que o cara tá dizendo? Completamente lúcido. Imagine se agora, nesse momento, o Palmeiras entrasse em acordo com o Rodrigo Garro, tirasse ele do Corinthians e não pagasse. Simplesmente levou o jogador e não pagou. E começa a utilizar. É claro, ele tem mais de 7 jogos, blá blá blá. Só uma suposição. Você consegue entender como isso seria injusto? Por exemplo, o Fluminense está na zona de rebaixamento. Se ele contrata o Rodrigo Garro agora para utilizar o jogador e não paga o Corinthians. Cara, entende como isso é simplesmente bizarro? O Corinthians está usando um jogador do Cuiabá que podia estar jogando por lá. Pode ser que esse jogador seja importante, seja com um gol, um desarme, um passe que salva o Corinthians de ser rebaixado e o Cuiabá acabe caindo. O Dourado ficou sem o jogador e também sem o dinheiro para poder se reforçar, a janela tá aberta. E aí, se precisasse ir atrás de um jogador agora? Não pode e também não tem o Ranieri. E aí você fala, poxa, vai cobrar na justiça. Mas e aí como é que se faz justiça se ela pode demorar 4, 5, 10 anos para decidir um tipo de ação dessa, já que o Corinthians é um clube associativo? Pois é, às vezes, quando essa decisão sair, o clube que tinha que receber o dinheiro já pode estar numa situação irrecuperável, pode ter se perdido na série B, C, D ou até estar sem série. Mas é importante dizer que essa discussão não é só sobre o Corinthians, tá? Não é só o Corinthians que deve não, viu, bonitão? Se você tá rindo aí e torce para outro time. É sobre futebol brasileiro. É sobre o São Paulo achar normal dever 10 milhões de reais pro Rames Rodrigues. É sobre o Santos, cheio de dívidas, continuar contratando. É sobre a SAF do Vasco, que não pagou em dia o Piton ao Corinthians, o Léo Pelé ao São Paulo. É sobre futebol brasileiro e a zona que isso aqui virou. Tem sim que ter uma legislação mais dura com o clube que não paga e acha que pode seguir contratando, porque isso desequilibra o jogo. Isso é injusto, cara. Ah, mas foi sempre assim. E daí, irmão? Não pode ser mais. Tem que mudar, tem que melhorar. A coisa tem que ficar séria. Hoje a discussão é o Ranieri no Corinthians, que não pagou o jogador, mas segue um leão no mercado contratando outros jogadores como se não houvesse amanhã. Mas a gente tem que falar isso de todos os clubes, porque uma hora a conta vai chegar. E clubes que estão mais organizados, que têm as suas contas em dias, como Flamengo, Palmeiras, Fortaleza, Bahia, Atlético Paranaense e outros clubes que estão muito bem organizados aqui no futebol brasileiro, eles vão continuar agindo assim porque a recompensa vem, e vão fazer clubes que seguem agindo de forma irresponsável e inconsequente ficarem sem moral nenhuma no mercado e só vão poder contratar à vista, porque ninguém vai dar crédito para esses caras, porque eles estão completamente desacreditados no mercado. E o Corinthians já não anda com muita moral para fazer contratações, você concorda? Mas e você? O que acha? Você concorda com o presidente do Cuiabá que isso é completamente bizarro, é injusto? E não é só o Corinthians, tá, gente? O meu São Paulo faz isso, o Santos faz isso, tantos outros clubes não têm responsabilidade financeira nenhuma. Isso é injusto, cara, tem que acabar. Deixa aqui nos comentários, quero saber a sua opinião sobre isso, o que você pensa, como que a gente pode fazer para mudar, e não esquece também do like no vídeo. Fico por aqui, te vejo no próximo vídeo, valeu e tchau, tchau.